Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, o programa Opinião. Hoje, sexta, é feriado, é 8 de dezembro de 2023. Hoje é da Conceição Imaculada, Nossa Senhora da Conceição Imaculada, é a padroeira de Cuiabá. E em função disso, feriado municipal, para eles, para nós, não tem dessa. A gente trabalha com muito prazer, diga-se de passagem aqui, não é? Nesse feriadão de sexta com o nosso programa Opinião. Dentre outras coisas, a gente vai dar daqui a pouco no Opinião, a gente vai estar entrevistando aqui a Lígia Artelli, que é presidente do COREN-MT, que é o Conselho Regional de Enfermagem, não é? Então a Lígia vai estar falando conosco aqui sobre as novidades, aquele piso, lembra aquele piso lá que foi uma batalha enorme lá junto ao Supremo? Será que já está em curso, já foi desburocratizado? Se sim, se não, enfim. Fique bem atento que a gente vai falar sobre a enfermagem aqui no Opinião desta noite, dentre outros assuntos mais. Eu, professor Lorenberg e, evidentemente, a todos que estejam de forma aqui, via Canal 22 ou via também internet acompanhando o programa Opinião. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. É uma grande verdade. A você, então, como eu disse, que está aqui via Canal 22 ou também pela internet, obrigado pelo carinho da companhia, aonde quer que você se encontre, com quem quer que você se encontre. O que mais importa é que estamos juntos mais uma vez com mais um programa Opinião nessa sexta-feira, feriado aqui em Cuiabá. Eu quero abraçar você, cuiabano, ao pessoal de Várzea Grande também, de Santo Antônio, o pessoal que acompanha sempre aqui a nossa programação, em especial ao programa Opinião, não é? Que vai falar de muita coisa. Aliás, Lorenberg, eu estava observando, rapaz, que esse tabuleiro político aqui de Cuiabá, em que pese o Eduardo Botelho, não é, esteja salientemente à frente nas pesquisas, não é, significa dizer que não tem muito essa coisa de partido, quer dizer, o partido que ele deverá estar, se ele vai estar pela União Brasil ou qualquer outro, significa dizer que parece que já tem um sinal, não sei se resposta, mas um sinal da voz popular, né, por meio das pesquisas, considerando as pesquisas como sérias, e eu entendo que sejam sérias, não é? Que temos aí, o Botelho parece ter tomado a decisão correta de meter a cara, saiu na frente, não é, no diz respeito aí para a rua e tal, e o que eu estava pensando, que me fez tocar nesse assunto agora, é o Fábio Garcia. Por que o Fábio Garcia? Porque o Fábio Garcia, ele se licenciou numa engenharia lá feita pelo governador Mauro Mendes, quando o Mauro Carvalho assumiu como senador, vagou na Casa Civil. Mauro Carvalho, então, até então, secretário-chefe da Casa Civil. Mauro Mendes, então, puxou o Fábio Garcia, para a Casa Civil, liberou a Gisela Simona para ir para a Câmara, e fez um arranjo ali. Mas o principal nisso, na minha opinião, não foi o Mauro Mendes achar alguém de confiança para fazer a Casa Civil. Foi dar uma força. Fabinho, vem cá, nego, vem aqui, fica junto comigo, chega junto aqui, porque nós temos muita coisa para entregar. E o governo do Estado está realmente bem nesse sentido aí, de estar entregando muitas obras. E aí o que ele fez? Ele trouxe o Fabinho para a Casa Civil com o intuito de, tá aí, Fabinho, vamos capitalizar esse louros, né, os louros da fama, com o intuito de que desse um up no Fabinho. Só que eu não sei o que saiu errado nisso tudo. Eu queria, talvez, você tenha uma leitura diferente da minha. Na minha opinião, o Fabinho, pelo menos até esse instante, não soube capitalizar, ou se soube, ainda não apareceu nas pesquisas, não é? E eu não vejo, eu até brinco às vezes, chamando de Fabinho engomadinho, porque é a impressão que ele passa, todo ali, sem amarrotar nem nada, todo bonitinho ali, de papagaio de pirata do governador, e na comparação direta com o Botelho, por exemplo, o Botelho já arregaça a camisa e já vai para a rua, já vai abraçar criancinha remelenta, vai, enfim, vai para o povo, né?
E o Fábio está meio que ainda apático, e o reflexo disso talvez seja esses resultados das pesquisas, onde ele está lá embaixo, né? E eu queria que você fizesse uma leitura disso aí. Paulo, você está coberto de razão. Amigo telespectador, veja, está correta a descrição e a narração que o Paulo traz. É corretíssima. É claro e evidente que aí o governador fez de uma forma habilidosa, a gente não pode perder de vista isso, a gente não pode apenas bater. Mas olha, a Câmara Federal, Brasília, fica muito distante do eleitor comum. E ao ficar distante, ele perde o contato com o eleitor comum. E ao perder o contato, ele vai perdendo espaço e dividendo eleitoral. Trazer o Fábio Garcia, que é deputado federal, para a Casa Civil e estar junto com o governador, poderia, mas poderia mesmo, ajudar a impulsionar a candidatura do Fábio Garcia à Prefeitura de Cuiabá. A estratégia está correta, porém, não deu certo, pelo menos até o momento, não deu certo, e não dará certo. Tudo indica que não dará certo. O porquê que não dará certo? Vamos tocar aí 2 pontos iniciais importantes. O primeiro deles, veja, o Fábio Garcia ficou em um espaço grande, quase 4 anos, longe de um mandato eletivo, para cuidar da família, para cuidar das suas empresas e etc., para cuidar de assuntos particulares, embora presidindo presidindo o DEM e depois União Brasil, embora presidindo o partido, mas ele ficou distante das conversas partidárias, embora existisse muita coisa que ele poderia, como presidente partidário, participar, e não o fez. Isso não tirou, não ajudou ele em nada. Lembra, amigo, que ele foi deputado federal, depois ele deixou de ser deputado federal para cuidar das coisas da família, e aí ele veio como candidato a suplente do senador Jaime Campos. E como suplente do senador Jaime Campos, já está à espera de um dia vir a tomar posse. E, de fato, tomou posse. Um acordo que teve com o senador deu a ele 4 meses de mandato, e naqueles 4 meses de mandato, lembra daquela questão do pagamento da energia elétrica, em que o consumidor tinha direito de ressarcimento, mas só foi essa ação. Essa ação, naquele momento, fez com que ele viesse à vitrine, mas não é suficiente para mantê-lo na vitrine. Aí que está a diferença. Veja, a ação foi extraordinária, ele agiu de forma correta, colheu os dividendos necessários naquele instante, mas não o suficiente para mantê-lo na vitrine. E não mantendo na vitrine, volta exatamente ao vácuo eleitoral. E todos nós sabemos que não existe no jogo político eleitoral vácuo, amigo. Todo espaço aberto, outra pessoa ocupa o espaço. Não existe espaço vazio, não existe. Não existe. Outra pessoa ocupa o espaço. Portanto, o que o Paulo falou está coberto de razão. Agora vem a figura do Eduardo Botelho. O Eduardo Botelho nunca deixou esse espaço. Ao contrário, quando não há espaço, ele vai abrindo. Existe no jogo político eleitoral uma coisa que é brincadeira de criança, na minha época, pelo menos era assim, o chamado parigato. Traduzindo em miúdos, o amigo que não teve a infância lá no interior, ou na cidade dele não tinha essa brincadeira, os garotos sentavam num banco grande, 4, 5, 6 garotos, e empurravam. Um empurrava o outro. É o chamado que nós chamávamos, na época, parigato. Que espremia, né? Espremia, vai espremendo e os mais fracos vão saindo fora. No jogo político você tem isso a todo momento e a todo instante, amigos. O parigato político existe a todo momento e a todo instante. É por essa razão que não existe um espaço vazio no jogo político eleitoral. Mesmo não havendo esse espaço político, há quem vai abrindo. E o Eduardo Botelho, usando da sua habilidade,
porque ele está no segundo mandato de deputado estadual e presidindo a Assembleia Legislativa, portanto, a vitrine do Eduardo Botelho é muito maior do que se fosse um vereador ou um deputado federal que está muito distante. Ele agiu corretamente, buscando a atenção do conjunto do eleitorado. Ele participou de discussões, ele participou de conversas, ele foi aos bairros, conversou, foi ao campo de futebol, fez tudo e continua fazendo. Sem falar da sua equipe que está a todo instante, a todo momento, frequentando os bairros da cidade. Isso dá a ele uma sequência de ganhos eleitorais. Tanto é verdade que se nós pegarmos 2 institutos de pesquisa aqui, nós já comentamos isso em outro momento, nós vamos trazer 2 institutos de pesquisa. O Instituto Dados, Gazeta Dados, que trouxe agora recentemente, e o Instituto Percente, que desde janeiro vem mostrando as suas pesquisas. Lá em janeiro, no finalzinho de janeiro, os supostos candidatos apareciam com o Abílio Júnior aparecendo com 24 pontos percentuais, lá no finalzinho de janeiro. Sabe onde estava o Eduardo Botelho? Com 4 pontos percentuais, lá no finalzinho de janeiro, amigos. 4 pontos percentuais. O Lúdio aparecia em segundo lugar com 18 pontos percentuais. Veja. E o Fábio Garcia com 6 pontos percentuais. Esse era o retrato primeiro de uma pesquisa eleitoral. Já no segundo momento, que foi no mês de março, o mesmo instituto trouxe uma reviravolta. Uma queda do Abílio Júnior de 24% para 21,5%. O Lúdio Cabral, que tinha 18 pontos, caiu para 12 pontos percentuais. E o Eduardo Botelho, que estava lá com 3, 4 pontos percentuais, subiu significativamente, Paulo, para 8 pontos percentuais. Então, todas as pesquisas que apareceram daí para frente, há um crescimento do deputado estadual Eduardo Botelho, o que demonstra com muita clareza que houve, sim, ganhos significativos por parte do Eduardo Botelho, enquanto o Fábio Garcia, do seu mesmo partido, estava caindo cada vez mais. No Gazeta Dados, nós vimos esse retrato muito claramente. Eu não estou comparando um instituto com outro, longe disso, a gente não pode fazer essa comparação. Mas no Gazeta Dados, agora, aparece com muita clareza o Fábio Garcia lá no finalzinho, lá disputando o empate técnico com o Estopa. O Estopa aparece com 4 pontos percentuais e o Fábio Garcia com 3, depois vem o Juca do Guaraná com 2 e aí o Pastor Ritella com 1. Ou seja, muito distante do grupo de candidatos ou de supostos candidatos que está lá na frente nessa corrida. Porque na frente está exatamente o Eduardo Botelho, aí vem o Abílio Júnior, aí vem o Lúdio Cabral e o Wilson Santos, que aparece com 7 pontos percentuais. Isso significa dizer 2 coisas importantes aqui. Reforça aquela ideia que todos nós conhecemos. Todo mundo sabe que o eleitor, na sua imensa maioria, não vota em partido político. Porque ele sequer, a imensa maioria do eleitor, nem sequer conhece partido político. Vota nas pessoas. Vota no personagem. Vota na pessoa. Esses votos, ou essa indicação de que o Eduardo Botelho aparece com 21% nas pesquisas, não é do União Brasil. Nunca foi do União Brasil. Né? É dele, do eleitor que vota para ele ou está descontente com os outros candidatos. Então o voto é personalizado. Esse é um ponto que deve ser levado em consideração sempre. O segundo ponto negativo para o União Brasil. União Brasil, amigos, é o maior partido político eleitoral do estado de Mato Grosso. E não se tornou maior porque juntou com o PSL, não. O DEM sempre foi o maior partido político no estado, porque teve o maior número, e tem até hoje, o maior número de filiados no partido. Veja, um partido que tem a presidência da Assembleia Legislativa, que tem cadeiras na Câmara Federal,
que tem cadeiras no Senado e que tem o governador do estado, olha, pisou na bola e pisou muito feio, porque perdeu o contato com o conjunto do eleitorado. Concordo plenamente com o Lourenberg falou, esse negócio de partido aí está em segundo plano. Primeiro plano é a personalidade mesmo do candidato. E o Botelho tem isso, chamou para si a responsabilidade, já colocou o bloco na rua, vai para as feiras, vai para as peladas que tem nos bairros, não é? E tá que tá. E esse resultado já começa a aparecer aí nas pesquisas. Tem rejeição? Tem, sim, senhor, e talvez isso seja um empecilho. Mas eu acho que proporcionalmente não, pelo menos nesse momento, a gente não percebe que seja o bicho papão. Ele pode tentar vencer esse obstáculo aí da rejeição, como tem também outros, né? A Abílio tem uma rejeição enorme. Enfim, é hora de trabalhar quem quer colocar aí o bloco na rua, e o Botelho já colocou. Vamos continuar falando sobre muita coisa importante após o intervalo comercial. Aliás, antes do intervalo comercial, tem um recado aqui importante para você, rapaz. Olha só, é o Natal da Solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação. Toda essa ação depende da sua doação. São tempos ainda mais difíceis para milhares de famílias carentes e com baixíssima renda. Então, sejamos solidários com os mais necessitados. Doe principalmente alimentos não perecíveis. Aquela roupa que está sobrando aí no seu armário, doe. Os brinquedos que já fizeram a alegria dos seus filhos podem, neste Natal, fazer uma criança sorrir. Pense nisso. Doe de coração. As doações devem ser entregues na sede do Grupo Gazeta, na rua Professora Tereza Lobo, número 30, Concil, ali ao lado do SAMU, ou ainda nas lojas Moda Verão e Rotary CPA. Informações 3612-6190 e 3612-6507. Natal da Solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação, esperança e amor ao próximo. Então, se eu sou você, já junto isso tudo aí, se tem roupa no armário, aí no seu guarda-roupa que você não usa mais, brinquedos da galera, da criançada aí que cresceu, ou brinquedos que já não servem mais, não é? Pode, junta num cantinho aí e leve até ali na sede do Grupo Gazeta, na professora Tereza Lobo, ali no Concil. E então você vai fazer pessoas muito mais felizes, né? Pessoas que realmente precisam nesse fim de ano. A gente volta no instante só e daqui a pouco a gente tem aqui entrevista com a Lígia Feli. Vamos, exatamente, está aqui já a postos com a gente. Vamos falar, ela que é do Corém, vamos falar sobre as coisas do Corém, dentre elas a questão do salário da turma, né? Porque uma briga enorme para que houvesse aí essa conquista. Vamos saber em que pé está então o piso salarial dos nossos profissionais da enfermagem. A gente volta no instante só. Cá estamos de volta, programa Opinião com você. Hoje é sexta-feira, sexta, feriado em Cuiabá. Então, a gente sabe que é feriado municipal, né? Mas muita gente mesmo assim trabalha. Os profissionais da saúde, por exemplo, para esses não tem tempo ruim, não tem nem escolha, eles têm que trabalhar, sejam médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, pessoal da saúde como um todo, não é? E a gente tem que tirar o chapéu. Esse pessoal, na verdade, olha só, teve pandemia aí, ai de nós, se não fossem os enfermeiros, os profissionais da enfermagem, os médicos, enfim. Porque para nós, assim, fica em casa, não sei o quê, não sei o quê. Agora, esses da linha de frente, esses são os heróis realmente, né? Os mitos propriamente. Então, e a propósito, já está a posto com a gente aqui, a gente vai falar muito sobre isso hoje, com a Lígia Feli, que está aqui com a gente, que é presidente do
do Conselho Regional de Enfermagem. Ela já esteve conosco em ocasiões anteriores, sempre renderam bons bate-papos aqui, porque afinal de contas ela traz aqui para expor nessa vitrine aqui as causas, os problemas, as demandas desse setor, seja dos enfermeiros, dos técnicos, enfim. A gente vai falar aqui com a... Eu até dar boa noite, Lígia, tudo bem? Como vai? Vai bem? Bom tê-la aqui, obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigada, eu que agradeço, né? É bom estar aqui, falar da minha profissão, né? Das nossas dificuldades e das nossas vitórias também. Então, com certeza. Falar em Vitória, menino, olha só, o piso, não é? Foi uma novela que vai para o Supremo, Congresso vota de um jeito, o Supremo barra, aí depois volta para lá e vira uma briga, estica de cá, estica. Eu sei que já está em curso, né? Acabaram-se as brigas, vocês estão recebendo já um novo piso. Como é que ficou essa disputa toda? Bom, primeiro, a briga não acabou. As lutas estão, assim, iniciando a nível local. De maneira geral, como determina a lei, ainda a grande maioria dos profissionais de enfermagem não estão recebendo. Por quê? Por conta da declaração do STF, né? Que determinou que o piso, para você alcançar o piso, que houvesse uma complementação, que eles chamam como o abono, né? Então você tem um subsídio lá, e para chegar a 4.750 no caso do enfermeiro, você ia receber isso como um complemento. E isso é ruim, não foi bom, porque o nosso salário, a referência do valor do nosso trabalho não veio como piso ainda, né? Por conta dessa ADI aí do Supremo Tribunal Federal, que está em vigência. Mas a gente também não pode dizer que isso não foi um passo importante, uma vitória importante. Houve algum avanço, não é? Teve um avanço. As pessoas estão recebendo esse complemento, principalmente na rede pública do nosso estado, né? No país todo, mas no nosso estado, em especial, a rede pública como um todo já recebeu esse repasse do Ministério da Saúde. A semana passada já houve a terceira remessa desse repasse, desse recurso, para ser repassado aos profissionais de enfermagem da rede pública. Os profissionais que atuam na rede privada ainda está aí lamentando, né, no sofrimento. Não começaram a receber ainda. Não receberam. Algumas empresas, né, que valorizam o seu profissional de enfermagem, entende que ele é importante e ele tem um valor fundamental para a atividade desempenhada na empresa dele, já fizeram esses ajustes, mas a grande maioria não. Eles entraram com um acordo, né, com um pedido de acordo para fazer uma conciliação, que teve várias reuniões e, por fim, ainda, né, sendo desrespeitado aí a vontade da categoria de que luta pelo piso e que o piso seja implantado, mas houve um acordo, né, entre sindicato da categoria e a Sindesmate, de que esse piso será implantado em sua plenitude daqui a 18 meses. Nossa, mãe. Até lá, né, se perdurar essa conciliação, esse acordo aí, todos os profissionais de enfermagem vão receber como abono. Como abono. Quer dizer assim, eu lá sou enfermeira, meu salário base é 3.000 e eu vou receber como um abono esses 1.750. E não como direito mesmo. Não como piso. Isso não significa que não vai repercutir nas outras vantagens, né? Enfim. Os direitos propriamente, previdenciários, inclusive. A gente considera, assim, eu tenho uma opinião muito própria, né? Eu acho que a lei e piso não se negocia, né? Essa lei do piso a gente está lutando aí desde 2021. Então, vamos fazer 3 anos de luta. Tempo. Não, eu lembro disso. Então, os empresários já conheciam essa lei, já conheciam essa minuta, já sabia muito bem, né?
cabe aqui a gente ficar falando desse valor e pedir mais 18 meses para ter condição de fazer essa adequação no piso desse trabalhador. É uma situação que eu não aceito muito bem. É uma ação direta de inconstitucionalidade que não juridicamente percebe-se que tem ali, tem todo um argumento, mas na prática mesmo acaba só ferrando uma parte dessa engenharia toda, que é a parte dos profissionais, que nada mais estão do que reivindicando os seus direitos, não é? E que é natural que se faça, que se tenha essa valorização aí. Já a gente esmiuça mais esse assunto, eu quero, entretanto, puxar o Lorenberg para a conversa. Presidente, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas é sempre bom mesmo tê-la aqui. Obrigada. Eu concordo em gênero, número e grau com o que disse o Paulo. Trata-se de categorias profissionais que merecem todo o nosso respeito, admiração por nossa parte. Todos Muito nós. obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Presidente, eu tenho aqui 3 ou 4 assuntos e vou aproveitar exatamente em um trecho da fala que a senhora acabou de dizer. Que existem lutas e lutas que não acabam, mas que também não existe apenas derrotas. Sim. Existem muitas vitórias. E por falar em vitórias e derrotas, presidente, eu tenho aqui, e eu vou pedir para a senhora me ajudar a entender melhor uma situação. Eu tenho aqui a Lei 7.498, de 1986, desculpe, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem. Exatamente. Tá? E aí eu quero trazer, e vou ler um trecho apenas, do artigo 3º e do artigo 4º, que aí eu gostaria muito da ajuda da senhora para eu poder entender melhor. Certo. No artigo 3º, fala em planejamento e programação das instituições e serviços de saúde, incluem planejamento e programação de enfermagem. E aí vem a minha primeira pergunta, vou fazer a segunda depois. Planejamento e programação de enfermagem. O que é isso, traduzindo em miúdos? Planejamento e programação de enfermagem, que tão bem fala o artigo 3º. E o artigo 4º fala exatamente a programação de enfermagem inclui a prescrição da assistência de enfermagem. É isso que traz o artigo 4º. E aí eu gostaria muito que a senhora fizesse um comentário desse artigo 4º também, para que eu, não apenas só eu, mas o conjunto do nosso telespectador possa entender melhor e passar a ver a grande importância que é a categoria. Nossa, eu agradeço muito trazer a lei do exercício profissional aqui para essa discussão, para a gente poder fazer esses esclarecimentos. A gente fala muito dessa lei, mas para nós mesmos, né? Para a própria categoria. Poucas são as oportunidades que a gente tem de falar isso para o público. E esta lei, ela traduz quem eu sou. Quem é o enfermeiro? Para que ele está inserido nessa estrutura que é cuidar da saúde? Então, quando fala aí de planejamento, é exatamente qual é a nossa ciência? A nossa ciência é a do cuidado. Então, quando eu estou inserida numa instituição de saúde, é de obrigação do enfermeiro organizar e planejar o cuidado àquele problema de saúde que o indivíduo está apresentando, certo? Então, para exemplificar ainda mais, e aí eu vou falar da minha área, que eu sou enfermeira intensivista e emergencista, mas eu vou falar de uma unidade de terapia intensiva. Eu tenho a responsabilidade de planejar o meu plantão, de planejar o cuidado para aquele paciente, para aquele outro paciente, de determinar o que vai acontecer para promover o devido cuidado, desde os mais básicos até os mais complexos, que o problema de saúde dele me exige naquelas horas que eu estou trabalhando. E ainda mais, acompanhar esse planejamento e a execução. Quem executa muito desses cuidados são os técnicos e auxiliares de enfermagem que compõem essa categoria,
certo? Mas além desses profissionais da minha categoria, eu ainda tenho que acompanhar a atividade do médico, se está sendo feita, do fisioterapeuta, porque a atividade dele complementa o meu planejamento, a atividade dele bem executada vai interferir no meu cuidado, então eu tenho que acompanhar também. Então o enfermeiro tem por isso que a gente fala de planejamento e programação, porque isso acontece simultaneamente. Quando a gente vai falar de uma Secretaria de Saúde, porque nós enfermeiros acompanhamos vários programas de saúde, né? Várias unidades de saúde no nível macro. Então, eu sou lá do Programa de Urgência e Emergência do Estado. Eu tenho que planejar o que vai acontecer no Estado, o que eu vou implementar, né, para acontecer essa assistência de urgência e emergência lá em Barra do Bugres. O que a enfermagem vai cuidar lá em Barra do Bugres de urgência e emergência? Então, eu sou enfermeira, estou dentro de um gabinete, estou planejando. É só o enfermeiro que pode planejar e programar esses cuidados em todos os níveis de atenção. Mas isso depende muito da logística também, né? Quando você fala... Isso, e aí a gente tem a nossa categoria, né? Se a gente for desmiuçar a nossa lei de exercício profissional, aí tem lá as competências do técnico. Como que eu vou fazer esse meu planejamento ser executado? Eu tenho os técnicos, eu tenho os auxiliares de enfermagem, eu tenho os tempos, né, que isso acontece. Então, a nossa atividade, ela é o tempo todo, planejar, executar e avaliar, planejar de novo, executar e avaliar e prescrever. E aí a gente entra lá no artigo que fala da prescrição da assistência de enfermagem, que é privativo do enfermeiro. Né? Como ele faz esse planejamento? Ele acompanha, ele tem a competência de prescrever. Qual é o cuidado que esse paciente tem que ter naquele tempo? E agora eu vou falar de urgência e emergência, que eu fico com o paciente, por exemplo, quando a gente faz urgência e emergência no pré-hospitalar. Quanto tempo que eu fico com aquele paciente? 5 minutos. E nesses 5 minutos eu avaliei, eu prescrevi e eu executei. Porque o cuidado de enfermagem sou eu que prescrevo. Eu vou prescrever, ele precisa de tomar banho, ele precisa de ser alimentado, ele precisa de receber tal medicação, essa medicação precisa desse cuidado. Quem prescreve a medicação também é o profissional de enfermagem? Em algumas unidades de saúde, principalmente na atenção básica, dentro dos programas, programa de tuberculose, programa de cuidado da materno-infantil, que é da gestante, tem vários medicamentos que o enfermeiro pode prescrever. Eu não sabia disso. Pode prescrever, sim. E tem respaldo para isso, né? Respaldo legal mesmo, respaldo assim. Legal. Porque é uma responsabilidade. Imagina você na UTI, por exemplo, ou né, quando você está diante de um paciente que precisa de uma medicação específica e a dosagem específica. Se você cometer um erro, você pode causar um grande problema. Nas unidades de terapia intensiva de alta complexidade, né? E até em unidades hospitalares, a prescrição de medicamento, ela é restrita ao médico. Ah, sim. A gente prescreve o cuidado, a assistência do cuidado. Ah, agora sim, entendi. Certo? Mas na atenção básica, né, no pré-natal, na saúde da mulher, da infância, programas como tuberculose, a gente tem já garantido em lei a responsabilidade de prescrever esses pacientes de baixa complexidade. Entendi. Entendeu? Eu fui claro, consegui esclarecer, mas eu estou aqui à disposição. Não, ele é chato para burro. Se não responde, ele vem na garganta de novo e fala. Até eu entendi, pra você ter uma ideia, então todo mundo entendeu. Olha só, a Lígia Arfelli do Corém está com a gente, vai se manter com a gente aqui. Só vou para o intervalo comercial. Só que antes, eu tenho uma outra dica para você. Olha, Natal, você sabe, né? Comprar presente, enfim. Doreli, eu estou esperando inclusive o presente aqui do grupo aqui, né? Porque tem uns que tem uns peru aí para nós, né?
Tem que vir uma cesta para nós aqui, não é, velho? Uma cesta, não só vocês estão ferrados, vocês estão... Eu quero um cestão de... Eu quero um panetonezão, aquele recheado de chocolate, uns peru, uns negócios. Champanhe, eu não bebo álcool, mas pode mandar tudo lá de graça, a gente entra na fila para tomar choque. Ó, mas o recado meu é o seguinte: Natal é prêmio que tem aí, além de comprar os presentes para a família inteira, você pode concorrer a prêmios. Verdade. É o Natal Premiado CDL. Quem vem acompanha essa mensagem aí. Natal Premiado CDL, de 23 de novembro a 8 de janeiro. A cada R$50 gastos nas empresas participantes, ganhem um cupom. Pagando nas maquininhas do Sicredi, as chances triplicam. E doando um leite em pó na compra, dobre todos os seus cupons. Cadastre suas notas e comprovantes de cartão no site natalpremiadomt.com.br e concorra a vales compras, motos, caminhões de prêmios e 4 carros HP20. Natal Premiado CDL. Pois bem, cá estamos de volta com o programa Opinião na sua sexta-feira. E hoje a gente está aqui com a Lígia Arfelli do Corém Mato Grosso. Olha, antes de seguirmos aqui, tem uma outra mensagem, um outro recado para você aí que está sem saber como fazer para armazenar e estocar as suas mercadorias. Estou falando da Maxlog. Acompanhe. Bem, e agora o meu recado é para você que procura um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que já está no mercado há mais de 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga e descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita. Entre em contato com a Maxlog 65 3611 6900. Maxlog, excelência em logística. Cá estamos nós para seguirmos a entrevista desta noite. Nesse último bloco aqui, a Lígia Arfelli está aqui, do Corém. Lígia, no começo da sua participação aqui, no bloco anterior, você estava falando, eu perguntava do piso, né? E você disse que a questão das unidades privadas tem aquela coisa do bônus e não de seguir exatamente o que manda em tese não, que manda ipsilíteres a lei. Como fica o Corém nesse... Se você, hoje não está mais, mas houve um tempo que você fazia parte dos quadros de uma unidade privada, fica um pouco saia justa para cobrar independente de ser ou não funcionária de um hospital particular, o Corém tem poderes para agir no sentido de cobrar, de fazer cumprir a lei e não o bônus, ou não? Ou é a coisa mais do sindicato, enfim, porque... Senão fica assim, né? Quem que tem poder acerca disso? Ou fica tudo dependendo aí de uma articulação em Brasília? Não. Bom, primeiro, para começar a falar disso, como foi citada a lei do exercício profissional, a lei do piso, a lei 4.434, ela altera a lei do exercício profissional. O conselho, os conselhos de classe, né, e o Conselho Regional de Enfermagem não é diferente, ele tem a prerrogativa de fiscalizar o exercício profissional. Como a lei do piso alterou a lei do exercício profissional da enfermagem, a partir de agora, o COFEM, né, a estrutura, o sistema COFEM-Corém, alterou também as nossas as diretrizes de fiscalização. O que isso quer dizer? Que a partir de janeiro, a fiscalização poderá fiscalizar este item. O cumprimento
do pagamento do piso da enfermagem. No entanto, o Corém não vai poder atuar nesse fato. Então, como vai ser a ação da fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem deste item, do pagamento do piso? Nós vamos fiscalizar e vamos encaminhar para os órgãos competentes, que é o Ministério do Trabalho, né? Delegacias de trabalho, enfim, e para o próprio sindicato. Eles têm a competência de atuar nessa irregularidade, ou melhor, nessa ilegalidade. O Corém, de fato, ele não pode atuar, negociar, porque isso é uma questão trabalhista, e as questões trabalhistas não fazem parte das atribuições dos conselhos. Mas a partir de janeiro muda um pouco, né? A gente vai poder fiscalizar, a gente vai poder verificar esse item, porque até então a gente não podia. E a gente pode porque foi alterada a lei do exercício. Isso é um ganho para a gente, porque a gente não podia fazer nada com relação ao pagamento. Se alguém já estava trabalhando de graça, nós tínhamos que apenas orientar, você tem que notificar o sindicato, você tem que procurar o Ministério do Trabalho. Agora, a gente pode fazer esse encaminhamento, enquanto uma autarquia, enquanto um órgão que representa a classe. Nós temos agora essa liberdade. O Corém tem recebido muita representação contra profissionais no que diz respeito à atuação, porque há, em todo o segmento, gente boa e gente que não é tão boa, todos os aspectos, especialmente do caráter, não é, da execução, tal como manda a lei da profissão e tudo mais, não é? Tem como se fosse uma espécie de corregedoria. O setor que cuida desse aspecto lá no Corém tem tido muito trabalho, tem tido muita denúncia. Como é que estão acompanhando isso? Olha, a gente tem a ouvidoria, né? Tem a ouvidoria e a gente recebe muita denúncia também de forma presencial, até pelas redes sociais. E aí a Thalita, que é a nossa assessora de comunicação, está lá para tratar tudo isso. Mas a principal denúncia que nós recebemos é o dimensionamento da enfermagem. A principal denúncia, a principal causa de fiscalização. O que quer dizer isso, dimensionamento da enfermagem? Isso quer dizer, a gente tem uma normativa que determina quantos profissionais de enfermagem devem ter naquela unidade de atenção à saúde. A depender da complexidade, enfim. Do fluxo também? E a grande maioria das unidades de saúde não atende a essa norma. Isso quer dizer que na grande maioria das unidades de saúde tem bem menos profissionais de enfermagem do que deveria para atender aquela assistência, para dar assistência de qualidade àquele problema de saúde. Mas aí é uma denúncia contra a unidade propriamente, não contra o profissional por algum erro. Mas você sabe como que é? Porque assim, porque o enfermeiro tem que apontar isso. O RT de enfermagem, o gestor da enfermagem daquela unidade tem que fazer esse apontamento. Por isso essa denúncia, né? Por omissão, talvez, né? Às vezes por conta do vínculo empregatício, né? Que daí entra na sua fala, porque quando a gente está na rede privada, a gente está sob um patrão, né? A gente tem um patrão. Isso funciona diferente na rede pública. Um patrão privado, né? Porque o patrão público também é o povo. Isso, mas funciona diferente. É Só diferente. funciona diferente, mas a norma é a mesma. E isso talvez intimide os nossos colegas que estão lá para fazer esse devido encaminhamento. Mas a gente atua muito fortemente nessa situação, né? Com a ação civil pública, enfim. O Corém atua muito. Agora, com relação à conduta ética e problemas com o próprio exercício, né? Não atende o exercício e causa danos a esse cuidado e pode até piorar a condição de saúde daquele paciente, a gente recebe, né? Eu considero até normal, porque nós somos uma categoria muito grande, mas esse ano, e a gente tem um tribunal de ética, esse ano a gente conseguiu tratar todas as denúncias, né? A gente só não vai conseguir finalizar as denúncias, né? Estudar a denúncia e promover o julgamento, as que entraram agora em novembro.
Então a gente estuda, trata, a gente tem um código de ética, foi em julgamento, tem penalidade, enfim. Mas o que é mais assim assustador que nós enfrentamos esse ano foi o exercício ilegal. Pessoas que não concluíram o curso, apresentaram diplomas falsos, né? E nós conseguimos provar e tirar essas pessoas do mercado. E isso sim apresentou, assim, trouxe um grande resultado, né? Porque veja bem, naquela unidade de saúde, o profissional ele não recebeu a instrução, né? Ele não passou por uma academia, ele não passou por uma... Não está preparado, né? E ele estava lá, fazendo planejamento e programando a assistência de vários pacientes. Então, esses desafios a gente também enfrenta. E cada vez mais os pares, os nossos colegas, estão tendo coragem de encaminhar essa denúncia, né? Robusta, uma denúncia robusta, com prova, que facilita muito o nosso trabalho. Isso é importante, porque isso protege a sociedade. É uma proteção da sociedade. É importante também dizer que existe uma ouvidoria lá no Corém, eu falei corregedoria quando há em outras esferas, não é? Polícia, por exemplo, Corpo de Bombeiros, etc. Mas existe uma ouvidoria lá no Corém. Eu queria, se você tiver de cabeça aí, Lígia, o contato para que as pessoas que queiram fazer algum tipo de denúncia, por exemplo, como que pode fazer ligando, acessando algum tipo de canal eletrônico, se você tiver. Se não tiver, a gente vai ficar devendo, mas se bem que se você entrar aí no Google e digitar lá Corém MT, ali você vai ter todo um leque de informações. Dentre as informações tem aí o telefone, por exemplo, para que você possa ligar. Sempre vai ter alguém lá, não é, na ouvidoria para encaminhar, né, para anotar e encaminhar aí a sua denúncia, encaminhar aí a resolução da sua denúncia. Daqui a pouco, eu não sei se a Thalita vai conseguir. Se conseguir, a gente passa ainda até o término do programa. Você já tem aí de cabeça? Tem. Tem? Olha só, eu estou aqui dando volta no mundo para ver se ela consegue lembrar, e ela lembrou faz horas. Você tem a gente tem o canal, o telefone, né? Principalmente a gente atende o WhatsApp. Então, às vezes, são várias mensagens, mas a gente atende todas e todas a gente dá uma resposta. Que é o telefone 9623-2323. É porque é muito fácil, né? O nosso canal da ouvidoria. E também temos o site, né? Na página do Corém Mato Grosso, www.corém Mato Grosso, você vai ver lá, tem lá a ouvidoria. Lá também você acessa e pode deixar registrado lá a sua denúncia. E a gente encaminha essa denúncia, se for ética, se for administrativa, enfim. E a gente tem prazos para responder. Então, esses são os dois principais canais. E também temos um ouvidor que trabalha 8 horas por dia lá de forma presencial, se preferir, ir até o Corém e fazer uma denúncia. Fica onde o Corém? O Corém fica na Presidente Marques, atravessando a Isaac Povas, ao lado do salão de beleza lá Provence. Ali. Tá. Atravessou, tem a Drogazil, o Corém e o salão de beleza ali. Entendi. 9623-2323 é o WhatsApp, então é bem fácil de decorar, né? Ela falou uma vez, eu já decorei aqui, 9623-2323 é o WhatsApp. Esse é um canal mais rápido, inclusive, né, para que você... E, aliás, ali você acessando, já começa a conversar ali com alguém que esteja no atendimento, você já encaminha aí e, de repente, já esclarece suas dúvidas no nosso Corém Mato Grosso. Seja para algum tipo de esclarecimento de dúvidas, seja para denúncia, vai lá, faz isso, você que é ligado de forma direta ou indireta ao Corém, não é? A enfermagem, ou você que, porventura, tem algum tipo de observação, denúncia para fazer, então, 9623-2323, beleza? Lorenberg? Presidente, eu quero aproveitar trechos das respostas que a senhora acabou de nos dar para trazer uma fala da senhora, um trecho de uma fala da senhora que eu encontrei no site do próprio Conselho, no dia 25 de maio de 2022. A senhora dizia na oportunidade o seguinte, entre aspas, o que muda de um sistema privado para um sistema único de saúde é realmente as condições de trabalho.
logística e hotelaria. Isso muda você não ter nunca para todo mundo, é uma questão de hotelaria. Vou repetir aqui, você não ter maca para todo mundo é uma questão de hotelaria. Mas a boa assistência que você vai dar, independente da maca, depende de você. Fecham aspas. Gostaria muito de um comentário da senhora a respeito desse trecho que é importante. Porque a assistência do cuidado depende da sua formação, da sua conduta ética, da sua postura, do seu respeito com aquele corpo adoecido. É isso que determina o cuidado e a qualidade desse cuidado. É lógico que as condições de trabalho interferem diretamente nisso, mas não determinam. E é isso que eu quis dizer, porque a gente enfrenta no país a falta de logística e de condições de trabalho em todas as áreas de trabalho, mas na área da saúde também. Mas isso não nos dá o direito de não cuidar daquele paciente, daquela pessoa que está adoecido com a máxima capacidade possível, com conhecimento adequado, né? Com ética, com profissionalismo, com respeito e com educação. Então é isso que eu quis dizer, porque a gente não pode colocar a culpa nessa falta de qualidade por uma falta de maca. Eu já cuidei de muito paciente no chão, mas o meu cuidado era o máximo da qualidade que eu podia dar. E é isso que eu acho que todo profissional de saúde deve pensar e atuar assim quando está lá. Entendeu? Ok. A gente não tem mais tempo. Eu gostaria muito de continuar esse bate-papo, porque tem muito assunto, ou teríamos muito assunto, mas deixa um pouquinho para o ano que vem, que a gente vai estar convidando mais vezes aqui a nossa Lígia Arfelli, em nome do Corém, para falar muito mais sobre essa categoria que a gente tanto tem respeito, não é, e gratidão. Lígia Arfelli, muito obrigado por ter vindo. Esse espaço continua a postos para me informar. Eu quero aproveitar e desejar a você o melhor dos natais, não é, a você e sua família, e um 24 esplendoroso, abençoado por Deus, viu? Amém. Que Deus proteja você, sua profissão, seus amigos, sua família, enfim. E estamos aqui a postos para bem informar. Muito obrigada. Eu também desejo tudo de melhor para vocês, né, para nós todos, e que a sua família tenha muita saúde. Amém. Eu recebo. Próspera. Beijo também, abraço, obrigado pela força também aqui a Thalita Amaral, que é jornalista, que responde pela assessoria de comunicação lá do Corém. Obrigado, viu, Thalita? Bom Natal para você também. Lorenberg? Até segunda-feira. Eu estou atento. Tá atento. Segunda-feira a gente entrevista aqui ao vivo a primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, às 7h30 da noite. Bom fim de semana para você. Se cuida, fica bem, fica com Deus também.